chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Aleluia. Olá. Mais uma vez aqui para compartilharmos um pouco a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um versículo muito recitado por muitos, mas de fato precisamos pensar, refletir bem se isso tem sido uma prática de regra verdadeira diante do Senhor, né? Que se encontra em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Aqui Jesus Cristo estava dizendo, aqui Jesus Cristo estava exortando, Jesus Cristo estava defendendo a missão dele e a autoridade dele, porque estava sendo questionado, ele estava sendo questionado, né? Mais embaixo aqui desse versículo, Jesus diz assim: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. No versículo 44 do capítulo 8, Jesus diz assim: vós sois do diabo e o vosso pai, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Aqui eu não quero tão somente falar da Bíblia, não quero entrar em método que político A, B, recita esse versículo, nada disso. Aqui eu quero trazer para a gente, para a nossa vida, Nós temos praticado essa verdade, nós temos, é constante, isso está tão encravado assim na nossa vida, está tão... A verdade, ela precisa ser dita sempre, sempre, sempre. Já ouviram dizer assim, mentiria santa? Ah, mas foi só uma mentirinha santa. É só uma mentirinha, é só... Nossa, não, eu falei assim porque se eu dissesse a verdade ia ser uma confusão, ia ser assim, assado. Então, depois Deus perdoa, Deus entende. Já ouviram isso? Eu já. Muitas vezes. Né? Muitas vezes. Quando eu não tinha o conhecimento dessa verdade, quando eu também não tinha o conhecimento dessa verdade, era só a letra. Quantas vezes também eu menti? Quantas vezes eu fiz isso? Mas depois que tem esse conhecimento, que você passa a conhecer de fato quem é que liberta, quem é, como é essa libertação, como acontece isso, a pessoa não pode mais viver nas práticas que outrora viveu. Não pode. Pela árvore, nós vamos conhecer o fruto. Como é que eu posso ser uma coisa, viver uma coisa dentro de quatro paredes, seja dentro da igreja, seja dentro da minha casa, e lá fora eu sou outra pessoa ou vice-versa? Como é isso? Como Deus pode estar habitando? Que templo é esse? E o templo somos nós. Que templo é esse? Se a gente for observar aqui também em
em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se é o capítulo 5, se eu não me engano. Não. Nós vamos ver. 4. Nós vamos ver um testemunho maravilhoso que é sobre Barnabé. Barnabé tinha uma propriedade e Barnabé resolve vender essa propriedade, né? E entregar aos pés dos apóstolos. Entregou ali aos pés dos apóstolos. Vendeu e entregou aos pés dos apóstolos. Tudo. Como na nossa linguagem, entregou pelo pé, né? Por tudo que vendeu. E Ananias e Safira, vendo essa atitude de Barnabé, a Bíblia diz que eles venderam também uma propriedade, chegaram até Pedro. Primeiro foi Ananias, foi até Pedro, combinou antes com a mulher, vendemos por X e vamos só entregar X. Isso que Barnabé fez, eita, é bonito, é louvável. Isso que fulano fez é louvável, então vamos dizer assim, na nossa linguagem de hoje. Eles queriam ficar bem na fita, né? Criou os holofotes em cima deles e ficou, infelizmente, de uma forma terrível. Por quê? Pegou, vender a propriedade por X e chegando lá, o Espírito Santo de Deus que habitava em Pedro já havia revelado a Pedro. E aí diz assim, por quê? Por quê, Ananias? Tu deixou Satanás entrar no teu coração. Por quê? Se tu conservasse, por acaso não seria teu, por que você fez isso, Ananias? Né? E ali Ananias cai durinho, morre. Pedro manda sepultar, né? Se não me engano, 3 horas depois chega a mulher dele, Safira. E aí Pedro pergunta, por quanto vendeste as terras? E ela mente também, e ali ela cai morta. Pedro diz assim, tá ali os que levaram o teu esposo, o teu marido, e sepultaram. E ela também morreu. Não é porque eles morreram, não é porque eles não entregaram todo o dinheiro da propriedade aos apóstolos. E o que eu quero dizer aqui também a vocês, não é que vocês vão sair vendendo os seus bens, as suas coisas, entregando a apóstolo, a igreja, a A, B. Não, não é isso que eu quero dizer. É porque faltou verdade neles. É porque faltou sinceridade, honestidade neles, em Ananias e Safira. Eles tentaram barganhar, eles tentaram enganar o homem de Deus e eles tentaram enganar o próprio Deus. E quando se faz as coisas por barganha, quando se faz as coisas com interesses, segundo os interesses, não fica impune. Por isso que a Bíblia diz assim, não olhe a prosperidade do ímpio, não olhe. Porque às vezes, eu não sei se você já ouviu isso, às vezes tem pessoa que diz assim, fulano só vive fazendo as coisas erradas, fulano é tão assim e tá rico. E fulano prosperou e fulano tá assim. Gente, por um tempo isso pode até dar certo aí para alguns, mas ao final é morte, mas é morte espiritual, é morte eterna. É terrível. É terrível porque o dia do juízo ele vem. Ele vem para mim, para você, rico, pobre, rei, rainha. Para todos, todos vão comparecer diante do trono do Senhor. Todos nós vamos comparecer. E a gente nós precisamos estar com as nossas vestes limpas diante do Cordeiro. Lá não tem arrumadinho, não. Ou é ou não é. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem meio termo. É pecado ser rico? É pecado ter as coisas? Não, não. Jó era rico, riquíssimo. Abraão era rico. Não é pecado ser rico, não é pecado ter as coisas boas, não é pecado usufruir das coisas boas, desde que seja com verdade, com honestidade. Então a bênção de Deus acompanha, as bênçãos do Senhor acompanham.
Os lábios mentirosos, Provérbio 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são um deleite. Né? Efésios 4, 25 diz: pelo que deixeis a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Né? E lembrando aqui, falando de propriedade, falando de mentira, eu lembrei de uma atitude que eu quero só abrir um parênteses, não quero entrar em detalhes e pormenores, não quero aqui fazer holofote de tocar trombeta, até porque foi uma coisa que aconteceu aqui na cidade, foi uma coisa que não teve como ser em sigilo, foi uma coisa que todos tiveram que saber, ficaram sabendo, né? Então, uma cidadezinha pequena onde eu moro, então todos ficaram sabendo, então aqui não é tocar trombeta, como o que fizemos. Certa vez nós fomos levados pelo Espírito Santo de Deus a sairmos da nossa casa, da nossa zona de conforto e emprestarmos a nossa casa ao irmão que precisava colocar um comércio e estava passando uma certa dificuldade e tal. E nós fizemos isso. Mas para algumas pessoas, foi assim: isso é conversa, isso é mentira de Valdenice e de Evandro. Isso é mentira, isso não acontece. Quem é que sai da sua zona de conforto para fazer uma coisa dessa? Não, isso é conversa. Tem alguma coisa por trás. A gente sabia tudo, mas isso é o de menos. Eu quero focar nisso, isso é o de menos. Né? Mas nós sabíamos que tinha sido Deus que tinha colocado no nosso coração. O que nós estávamos enfrentando naquele momento não era fácil. Não era fácil. Não fizemos por barganha, não fizemos para vou fazer isso aqui, porque Deus vai me dar isso ali. Não, não. E é tanto que não fizemos que Deus honrou. Deus honrou. Lá na frente eu vou gravar alguns vídeos para dizer melhor a vocês como foi que Deus nos honrou, como foi que aconteceu o milagre da faculdade, de colocar em dias a faculdade de Will, que estava atrasada, onde era essa faculdade, por que ele foi para essa faculdade, por que ele não foi para uma faculdade mais barata. Então, mais na frente eu quero estar gravando alguns vídeos e explicando um pouco assim a vocês, para vocês ir compreendendo melhor. E só para mostrar assim, nós temos um contrato, deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Nós temos um contrato de locação, nós temos, foi sem remuneração, foi durante esse tempo, mas por alguns motivos o comércio não deu certo e tal, e o irmão nos devolveu e destrocamos as casas e ficou tudo bem, para a glória de Deus, até hoje conosco, né? Cada um seguiu o rumo e foi tudo registrado em cartório e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Deus que viu a verdade que havia em nós e como nós fizemos, nos honrou. Nos honrou, colocando em dias toda a faculdade de Will, que durante 1 ano e tanto que estava atrasado. Deus levantou alguém, não vou citar nome aqui por questão de ética, mas isso foi comentado em família, houve um culto de ação de graças quando tudo aconteceu. Então, cada pessoa que participou, que teve a participação conosco, foi homenageado lá nesse local. E essa pessoa foi citado, família, ao pai, tudo como foi direitinho. A pessoa fez um empréstimo e onde o banco, a pessoa sabendo da situação nossa de Evandro, perguntou se poderia fazer um empréstimo e se durante X todo mês se Evandro podia pagar e tal, e assim houve um acordo e a pessoa fez um empréstimo e de banco para banco. O banco estava em greve na época do Brasil, o banco no Brasil estava em greve e de banco para banco, naquela época foi feita uma transferência e lá quando eu cheguei, fora do Brasil, quando eu cheguei lá, a faculdade já estava quase sanada e ali foi pago tudo, né?
E esse empréstimo também depois já foi pago, né? Isso aí já aconteceu, já foi tudo, tá tudo resolvido, já para a glória de Deus. O Senhor já nos deu condição de devolver esse dinheiro à pessoa, de o próprio Wilk pagar todo o restante desse débito a essa pessoa para a glória de Deus. O Senhor já nos deu condição. Hoje a história já é outra, a página já virou, não é? Mas houve isso diante de uma situação que nós estávamos passando terrível, né? O Senhor coloca isso no nosso coração. Nós fomos, fizemos, né? E o Senhor nos honrou. O Senhor nos honrou, né? Então, dá uma paradinha aqui que tem cachorro, ficou aqui atrapalhando um pouquinho, desculpa aí. E como vale a pena a gente fazer o que Deus coloca assim no nosso coração. Como vale a pena obedecer à voz do Senhor, ainda que venhamos ser incompreendidos, ainda que sobrevenha sobre a gente, né? Essas pessoas que não acreditam e tal. Mas como vale a pena? Vale a pena falar a verdade sempre, em toda e qualquer circunstância, vale a pena, né? Então, que nós venhamos a ser praticante, não só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, porque certamente Deus tem nos seus celeiros bênçãos inimagináveis para a gente. Deus tem bênçãos, Deus é quem recompensa, Deus é quem honra, Deus é quem honra, né? Então eu louvo a Deus porque o Senhor plantou isso assim no meu coração, plantou a verdade no meu coração e digo a vocês, tem um hino que eu vou ver se eu encontro ele aqui agora para passar para vocês. Eu perdi a razão na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Louvado seja Deus. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Então, Jesus conserta, Jesus liberta, Jesus transforma quando Ele verdadeiramente entra no coração da pessoa. Não tem como a pessoa ser a mesma. Não tem. A transformação ela vem, a transformação ela é notória. Por mais que a pessoa tente colocar uma máscara, se passar por uma pessoa, se passar por outra, mas logo logo essa máscara cai.
Às vezes até que demora um pouco, mas depois cai, vem à tona, não é? Então, não adianta, não adianta colocar máscara, tentar se fazer de bonzinho, ou então agora vou só viver de caridade. Não, as duas coisas têm que andar junto. A fé sem obras, ela é morta. Eu não posso só, não pode, as coisas não podem ser assim, né? Assim, ó. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta. Não adianta eu ver uma pessoa passando fome e eu digo assim, oh, Deus te abençoe, Deus vai suprir, Deus vai, ai, vai com Deus, tal. Você tem alguma coisa para sanar aquela fome, pelo menos naquele momento, aquela pessoa, então dá, então divide, então faz que o dono da vida, ele vai recompensar. O Senhor, a recompensa, ela vem do Senhor. E talvez você faça já alguma coisa, ou já fez, eu não sei. Ah, uma volta disse, eu já fiz e A, B não agradeceu. Ah, você fez para Deus? Certa vez eu estava chorando por algo aí e um servo de Deus me confrontou e disse assim, você fez para Deus? Você fez para homens ou você fez para Deus? Então, quando é feito para Deus, é para Deus? Então, a recompensa é dele. A glória é dele. Se for para fazer por holofotes, por aplausos, vai dar nada. Em nada. Em nada, é só fumaça. Só fumaça. Então, a palavra dessa noite, a palavra desse momento é a verdade. É compartilharmos uns com os outros a verdade. A verdade sempre. Sempre. Essa verdade, ela liberta, essa verdade, ela transforma. Que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente. Poderosamente, né? Que venhamos, de fato, sempre, sempre procurarmos a praticar a verdade. Já viu um ditado que diz assim, doa a quem doer? Mas a verdade, ela precisa ser dita com amor, mas ela precisa ser dita sempre, sempre. Porque as coisas cada dia mais ela tem se corrompido, pessoas têm se corrompido, é tanta coisa, mas eu não tenho que olhar para isso. Eu não tenho que olhar para isso. Ah, todo mundo faz, ou faz, ah, Deus. Não tenho que olhar para isso. Eu preciso ser luz, sal, luz e fazer a diferença. Ah, vai levar nome de Santa Rona, de Santarrão. Oh, que bom. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. A Bíblia diz, ninguém. Ah, então ninguém vai para o céu. Vai. Se cada dia a gente pegar uma porção dessa palavra, meditar, guardar no coração e começarmos a praticar, tanta coisa vai ser diferente. Tanta coisa. Muita gente diz assim, isso aí
era lá nos primeiros cristãos. Ah, Atos dos Apóstolos, hoje o tempo é outro. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, encorajar a quem precisar de coragem, porque a Bíblia diz que Deus não conta com covardes. Deus diz assim: diga aos covardes que voltem. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele deu um espírito de ousadia, que venhamos praticar a palavra do Senhor. E certamente as bênçãos do Senhor, elas vão vir até nós. Amém? Fiquem na paz. Beijo no coração.